Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meus livros favoritos, dos meus autores favoritos. Eu vi essa ideia de vídeo, no canal da Carolyn, vou deixar aqui embaixo o link pro vídeo dela e já recomendo imensamente o conteúdo que ela produz. Eu adoro a calma dela, adoro como ela trabalha, os livros, então fica a indicação para vocês. Ela postou, acho que foi essa semana que ela postou um vídeo falando, dos autores favoritos dela e o que eles já escreveram que ela favoritou também. Então eu tentei seguir mais ou menos a lógica que ela fez no vídeo dela, então trazer pelo menos 2 livros dos autores, tá? Com exceção de um que eu trouxe somente um livro aqui, mas eu já explico um pouco mais sobre ele. Bom, vamos começar com um que vocês, nenhum desses autores eu acho que vai ser surpresa para vocês, tá? Eu fiquei feliz aqui que tem uma certa diversidade, tem somente um tipo de autor especificamente que se repete. Mas para começar, resolvi começar do começo. Não é Harry Potter, gente, se bem que poderia estar aqui nessa lista também. Mas foi um dos livros que mais me marcou na literatura e que me acompanhou durante muito tempo, que é o Milan Kundera com seu A Insustentável Leveza do Ser. Eu vou fazer essa releitura ainda, não sei se sai nesse ano ou no início do próximo ano, tá? Mas o que eu gosto do Milan Kundera é, primeiro, como que ele escreve super bem. Eu gosto da filosofia que ele imputa nos seus livros e tudo que eu já li dele até agora, tem uma filosofia, tem referências às outras obras. Aqui a gente vai ter alusão tanto à obra do Nietzsche, com a Lei do Eterno Retorno, quanto a obra também do Beethoven. Então tem relações também, com a música, com outros tipos de arte, além da arte escrita, mas e como que ele mostra como as relações interpessoais são complexas. Então, quando eu li esse livro aqui pela primeira vez, eu senti assim que, primeiro, que eu era super jovem, eu acho que eu tinha 14 ou 15 anos, então eu tinha uma visão muito idealizada ainda de mundo, de relações, e acho que é super normal, nessa idade. E quando eu li esse livro, o que mais me marcou, assim, especificamente, foi que ver que existia um sentimento entre esses personagens e que isso não era suficiente para sustentar uma relação e que cada personagem queria, poderia, gostaria de se relacionar de formas diferentes, de formas distintas do que o outro. Óbvio que essa é uma camada bem superficial, mas foi o que primeiro me marcou nesse livro, que me chamou a atenção. Então caiu aquela minha visão, caiu por terra aquela minha visão de que o amor tudo basta, tudo cura, tudo é suficiente. Aí depois você entra numa discussão aqui, o que é amor de fato, o que eles sentem, se isso é amor, se não é. Mas isso é uma outra discussão para um outro momento. Eu acho que, além disso, o que me mostra é o poder de identificação que as obras do Milan Kundera proporcionam, mesmo com personagens que você odeia. Dito isso, teve momentos que eu já me identifiquei com a Teresa, com a Sabina, com o Franz, com o Thomas. E eu falo isso assim, e eu sei que provavelmente você que já leu o livro deve estar pensando, meu Deus do céu. Mas sim, quando descem as luzes, você tá com a tua cabecinha ali no travesseiro, só você sabe o que aconteceu com você e com o meio que você está inserido. Então sim, tem momentos que eu vejo que eu me identifico um pouco, não tudo, mas com algumas nuances, com algumas facetas desses personagens. Se você não conhece esse livro aqui, a gente vai ter a trajetória de 4 personagens e eu gosto muito disso que o Milan Kundera faz também. São 4 pessoas que têm vidas e desejos totalmente distintos um dos outros, e essas pessoas vão se unir em algum momento da história, elas vão ter algum tipo de interdependência uma com as outras. Eu acho isso sensacional. Então a gente vai ter aqui 4 personagens, como eu comentei, que é o Thomas e a Teresa, que são o núcleo principal. A gente tem a Sabina, que é e continuará sendo a amante do Thomas, e depois a gente tem daí ela sendo amiga também da Teresa, e tem o Franz, que ele é um dos amantes da Sabina. E então, assim, e a gente vai acompanhar daí ao longo dos anos, é uma história que ela acontece ali durante alguns bons anos.
esse relacionamento da Teresa e do Thomas se modificando e ele sendo a personificação do que a gente entende, né, na literatura como Dom Juan. Então fica aqui essa imensa indicação. E a outro livro que eu trouxe dele, eu já li, eu acho que outros 3, 4 livros dele, mas eu trouxe o seu livro de contos, tá? Que é o Risíveis Amores. E eu quero destacar um conto especificamente, que é o Jogo da Carona. E eu acho sensacional esse conto aqui. Eu não sou uma pessoa de contos, não sou. E se bem que eu acho que já dá pra fazer um vídeo dos contos que eu mais gosto. Eu vi que a Cícera fez um recentemente. Cícera ama contos, então ela tem muito mais repertório do que eu pra fazer isso, obviamente. Mas nesse conto aqui, a gente vai ter esse casal, tá? É um homem e uma mulher que eles estão andando na estrada e ela fala pro cara aí, temos que parar para abastecer o carro, e ele fala, não precisa, qualquer coisa você vai buscar gasolina. E a gente tem acesso aos pensamentos daí dessa mulher, que ela não gosta quando isso acontece, porque quando eles ficam sem gasolina, o namorado dela se esconde, ela tem que pedir carona, usar seus dotes femininos para pedir uma carona, ir até o posto, depois pegar outra carona para voltar pro carro, e toda essa relação ela fica exposta, né? Super entendo o sentimento dela, também ficaria de cara, simplesmente porque ele ficou com preguiça de parar para abastecer o carro e terceiriza para ela essa responsabilidade. Então, o que acontece é que eles param daí nessa situação em um posto, ela vai ao banheiro, quando volta, ela resolve fazer um jogo de pedir uma carona para ele, como ela faria caso fosse necessário, né? Então, em vez de pedir carona para os outros, ela vai pedir carona para seu próprio namorado. E, gente, o comportamento que ele tem sustenta as suspeitas que ela tem de como ele interage com outras mulheres. E o comportamento dela faz com que ele coloque ela no mesmo patamar de todas as outras mulheres que lhe causam ojeriza. E assim, o conto ele vai degringolando assim para um jeito de que só você lendo para entender como que acaba, mas é de uma humilhação assim, e do quanto que isso era necessário e o quanto que ao mesmo tempo, no menor sinal, a gente já acha que aquela pessoa que fez uma coisinha pequena já sustenta todo o nosso imaginário e sei lá, sabe? Quanto que às vezes a gente tá querendo enxergar a coisa onde não tem. E vai falar muito das inseguranças de ambos e o quanto que isso vai ser negativo pro relacionamento deles. Esse conto está então nessa edição aqui do Risíveis Amores, indico milhões de vezes para vocês. Vamos avançar então para um nacional. Eu acho que quem está acompanhando os meus últimos vídeos já deve imaginar de que autor estou falando, que é O Machado de Assis com o seu Dom Casmurro. Esse aqui foi um dos últimos livros que eu li dele. Eu já li eu li Memórias Póstumas, li Ressurreição e A Mão e a Luva. Começarei Helena, e estou lendo toda a obra, né, do Machado de Assis, todos os seus romances publicados. Isso daqui, gente, falou tanto comigo esse livro. Eu gostei tanto de perceber a construção dos personagens, sabe? E pra mim é um livro de muita inferência, sabe? As pessoas acabam tirando conclusões uma das outras e essas conclusões acabam sustentando toda uma lógica de como essas relações irão se dar. E é uma pessoa que dá a entender uma coisa que a outra subentende como verdade, que daí isso, quando acontece outra coisa lá na frente, sustenta esse pensamento, e a pessoa fala, eu estava certa, mas isso na verdade nunca aconteceu, tá tudo acontecendo na cabeça dela. A gente vai ser, obviamente, apresentado para o Bentinho e Capitu. E eu comentei, eu acho que em algum outro vídeo meu, não sei se foi aqui ou para a área de membros, mas que tem um crítico que fala que Dom Casmurro não é sobre a traição de Capitu, mas sim sobre os ciúmes de Bentinho. Então, assim, eu adoro essa percepção e eu acho que mostra exatamente como você pode adotar diferentes visões para o mesmo livro. E é um livro inesgotável, gente. Eu terminei o livro assim, já querendo relê-lo. Eu vou ler novamente com a área de membros, então caso você não saiba, nós estamos lendo todos os romances do Machado de Assis em ordem cronológica de publicação. A gente está terminando agora A Mão e a Lua,
Luva e iremos iniciar Helena. Então, caso você queira vir fazer parte dessa leitura, basta se tornar membro aqui do canal a partir do nível 2, que tem um investimento de apenas R$ 8,99 por mês. E todas as lives, todas as discussões, elas ficam salvas aqui no YouTube, na área de membros. Então, caso você queira também ler os livros que já passaram, você tem acesso a todo o material. Então, temos aqui Dom Casmurro e, curiosamente, eu que digo que não sou de contos, o que eu trouxe do Machado de Assis? Outro conto. Eu trouxe essa edição aqui dos 50 contos do Machado de Assis, que foi onde eu li O Alienista. E, gente, eu adorei, adorei, adorei. Obviamente que ali eles falam de um psicólogo, né, com uma casa de saúde, então isso logo me intriga, né? Então, basicamente, né, o resumo do resumo do resumo, nós vamos ter o alienista, esse personagem que ele criou uma casa de saúde lá, tem todo o governo local ali do lado dele. Ele está internando as pessoas até o momento em que ele começa a internar as pessoas nessa casa de saúde, ou porque olharam a esposa dele, ou porque bateram de frente com ele começa a internar todo mundo, até o momento em que o lugar fica cheio, né? E tem uma reflexão aqui que eu gosto muito, e é uma reflexão que eu lembro do meu primeiro ano de faculdade de psicologia, que é o que é o normal e o patológico, e a Rosa Monteiro fala sobre isso também, de certa forma, no livro dela Do Perigo de Estar Lúcida, onde ela comenta nesse livro que, na verdade, o que é considerado normal é aquilo que se apresenta em maior proporção na estatística. Então, às vezes, o que é normal, digamos que hipoteticamente, ele pode ser 51% e todos os outros 49% ser considerado o patológico. Então, aquilo, né, que é normal ou patológico, ele vai se tornar patológico a partir do momento que ele vai apresentar uma disfuncionalidade na sociedade como um todo. Então, comportamento disfuncional, e o normal é aquilo que vai manter a ordem social. Só que vamos pensar que isso varia muito de religião, de costumes, de cultura, de países, então tudo isso vai mudar. Então, o que é considerado normal e patológico, ele também é alterado ao longo dos anos. Então, assim, eu adoro essa reflexão, e a conclusão desse conto aqui é sensacional pra mim, tá? Eu gosto muito desse conto, fica a indicação. Não vou trazer muito mais coisa sobre ele, porque ele não é longo, tá? Eu acho que vale a leitura aí de um final de semana. Bom, vamos entrar aqui então com outra autora. Então temos aqui uma representante mulher nessa minha lista. Eu tô meio monotemática também com ela, eu acho que eu estou entrando em um outro hiperfoco, daí eu fico me degladiando entre Machado de Assis e a minha querida Helena Ferrante. Eu estou a um passo de retomar a leitura da obra dela, gente, mas assim, tô precisando de um sopro. Tô na beira do penhasco, tô precisando de um sopro pra me jogar nessa. Eu trouxe aqui a história da Menina Perdida, que é o último livro da série Amiga Genial. Então, eu gosto muito da tetralogia napolitana. Eu gosto de como ela faz a construção dos personagens. Foi o primeiro romance de formação que eu li na minha vida, então para mim foi algo muito novo, e acompanhar essas duas amigas, a Lenu e a Lila, ao longo de toda a sua vida, até a sua maturidade, até elas estarem idosas, foi muito interessante. E eu gosto como a história, ela gira em torno da relação delas. Então, por mais que às vezes elas passem alguns anos sem se ver, alguns momentos sem se falar, o pensamento, pelo menos da Lenu, que é a narradora, sempre está em relação a Lila. E elas têm ali na infância já, né, todo um sonho de como que vai ser a vida delas. Elas têm uma infância muito pobre, muito miserável. E perceber como cada uma vai tomando decisões em relação a esta realidade para ter um futuro diferente é sensacional pra mim, tá? Então, eu gosto também como eles trazem os romances aqui, tá? Os seus afetos, os casamentos, de uma forma muito bem colocada, a Helena Ferrante coloca aqui, mas que não é o centro da história, sabe? Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu recomendo, tá? Ele é um livro que tá me chamando de novo. Eu acho que eu vou embarcar nessa. E um dos motivos de eu querer embarcar nesta foi um livro que eu li recentemente
da Helena Ferrante e que vai se tornar resenha aqui no canal e que fez reavivar esse meu sentimento pela obra dela, que é As Margens e o Ditado. Esse livro aqui, gente, pequenusco, de 125 páginas, mas olha como são as páginas dele. Deixa eu mostrar aqui essa diagramação pra vocês. Tipo, é enorme assim, sabe? Então eu acho que não deve dar nem 100 páginas aqui. Se for diminuir um pouco essa letra enorme e diminuir essa margem enorme. Mas eu li este livro, ela vai falar muito da construção da sua obra, dos seus primeiros livros e depois da tetralogia. Eu li o Franto Maglia dela também, que eu amo esse livro, e fala muito das suas obras também. Mas ela vai falar aqui também sobre o processo de escrita. E eu tô nessa pegada, né, de Rosa Monteiro, agora de Helena Ferrante. Então, assim, se vocês têm alguma indicação de livros, de autores que falam sobre o seu processo de escrita, ou processo de escrita de outros autores, ou sobre o processo de leitura, deixa aqui nos comentários a indicação para mim, porque eu estou querendo embarcar cada vez mais nesse mundo, é algo que tem me chamado muita atenção, tem sido uma leitura muito prazerosa. Tanto é que eu li este livro, não pretendia fazer resenha, eu normalmente não faço resenha de não ficção, mas esse livro aqui vai ser uma exceção a esta regra, que não é bem uma regra, né? É uma coincidência, mas fica essa indicação. Avançamos então para russos, gente. Não poderia faltar um russo nesta lista. Eu trouxe aqui o meu amado Turgenev com o seu Diário de um Homem Supérfluo. Eu também li do Turgenev o Pais e Filhos. Eu não curti tanto quanto eu gostaria de ter gostado, mas trouxe ele representado aqui neste livro. Na minha estante eu tenho também o Rei Lear da Steppe e tenho o Primeiro Amor. Então, que provavelmente serão as minhas próximas leituras. Eu gosto muito de como o Turgenev, ele vai escrever o mundo interno, tá? Ele escreve belamente a natureza e mais belamente eu vejo que ele descreve as sensações corporais dentro de um ambiente, que é o que me chamou a atenção aqui também do Turgenev nesse livro do Diário de um Homem Supérfluo. Caso você não conheça esse livro, eu tenho uma playlist aqui no canal onde eu fiz a leitura acompanhada do livro inteiro. Tá acesso gratuito para todo mundo. E esse livro aqui é composto por entradas de diário desse personagem que recebeu notícia de que ele irá morrer. Ele começa então a relembrar sua vida até o momento em que ele vai trazer ali uma situação que aconteceu na sua vida que vai sustentar a sua autoavaliação de que ele é um homem supérfluo. E sim, gente, tem pessoas que leem esse livro e fazem algumas relações com a morte de Ivan Ilitch do Tolstói. Eu, pessoalmente, gosto mais do Diário do Homem Supérfluo. E este livro aqui ele é importante, além de tudo, por ser o marco zero, né, do Homem Supérfluo. Já era um tema trabalhado antes na literatura russa, mas aqui foi cunhado o termo Homem Supérfluo. Eu gosto de todos esses personagens que vão ser criados a partir desse tipo psicológico aqui do Turgenev. Então, e eu gosto muito de como ele aborda isso com profundidade, mas em poucas palavras. Este livro aqui, ele tem menos de 100 páginas com texto de apoio, tá? Só de texto mesmo, ele tem 70 páginas. Ele é curtíssimo, tá? Então fica aqui a indicação e tem um playlist aqui no canal que estará na descrição. Não poderia faltar, gente, Dostoiévski nesta lista. Então, esse é o meu segundo russo. Eu trouxe aqui duas obras dele, tá? Que eu acho que vão expressar bastante aquilo que eu gosto em sua obra. Vou trazer primeiro um livro que não é tão popular dele, que é A Senhoria. Esse livro, por sinal, foi o meu contato com O Sonhador do Dostoiévski, que eu entendi então que tinha sua origem no Homem Supérfluo. Foi quando eu fui para o Diário de Homem Supérfluo, então foi esse o caminho literário que eu percorri. E eu gosto muito desse livro porque ele tem uma atmosfera onírica, então a gente não sabe, né, o que está acontecendo de verdade, o que não tá. Eu gosto desse fantasioso, desse místico, às vezes que aparece na obra do Dostoiévski. Eu gosto de terminar livros
sem uma conclusão final. Eu gosto dessas coisas em aberto que a gente interpreta, que a gente deixa, né, um pouquinho de margem para nossa mente trabalhar ali, e esse livro vai fazer exatamente isso. Aqui a gente vai ter o Urdinov, que é um personagem que ele é um sonhador totalmente embotado emocionalmente, vivendo dentro de uma concha literária de estudos e de ciência, que precisa sair dessa concha e precisa também encontrar um dormitório. Até o momento que, procurando esse dormitório, ele adentra, né, uma igreja e ele vê uma mulher que será a sua senhoria, que está com outro homem que ele vai descobrir depois, que se chama Muri. Então, ele vai então adentrar nessa casa desses dois personagens. A gente vai descobrir qual que é a origem do relacionamento desses dois personagens, porque não fica claro se eles têm um relacionamento amoroso, um relacionamento paternal, familiar. E pra mim, a minha parte preferida do livro inteiro é quando o Urdinov, ele está saindo na rua e ele está experienciando andar na rua, ver pessoas, sentir cheiros, ouvir barulhos após estar tanto tempo recluso. E eu me identifico muito com esse sentimento, porque é um pouco como eu me sinto quando eu saio em alguns ambientes sendo neurodivergente. Então é como se ele tivesse colocado em palavras aquilo que eu sinto e eu nem mesmo sei como expressar. O outro livro que eu trouxe aqui, que não tem como não trazer, tá, gente, é o Memórias do Subsolo. Eu acho que eu não entendi um terço do que esse livro propõe, o que isso me deixa mais animada ainda para uma releitura. Eu acho que aqui vai ser a gênese de muitos outros personagens que ele vai desenvolver depois. Eu não só acho, né? Muitos críticos falam sobre isso. Quero deixar claro que eu estou lendo também a obra dele em ordem cronológica, então eu não li ainda os grandes romances dele, com exceção dos Irmãos Karamazov, mas eu gosto muito de A Senhoria e quis trazer aqui Memórias do Subsolo, porque eu gosto desse personagem dele que não é confiável, que é negativo, que é pessimista, que fala mal de tudo, de todos e fala mal de si mesmo, que vê o ridículo em si mesmo, que vê o ridículo no outro, que vê o ridículo na existência. Eu adoro essa pegada mais nihilista das obras do Dostoiévski. Por sinal, em Os Irmãos Karamazov, meu personagem preferido é o Ivan. Então, se você já leu, acho que você deve entender o porquê também eu gosto de Memórias do Subsolo. Fica essa indicação. É o tipo de livro, gente, que ele é curto, ele tem menos de 150 páginas. Mas eu acho que eu levei, sei lá, 3 semanas para ler esse livro, porque ele é bem denso. E ele tem muitas contradições aqui, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, e a gente vai se perdendo um pouco, então é o tipo de livro para fazer com o caderno do lado, fazer anotações, dialogar com o texto, para que você consiga sair com o maior entendimento da obra. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha lista aqui. Deixem nos comentários os autores preferidos de vocês. Eu sempre consigo ótimas indicações com os comentários de vocês. Lembrando que todos os links desses livros que eu comentei estarão na descrição, e quando vocês compram através do meu link da Amazon, eu ganho uma pequena comissão. Vocês não pagam mais nada por isso, e essa é uma das formas de eu reinvestir em livros, em conteúdo aqui para o canal. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com alguém que possa gostar. Quero agradecer imensamente aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia, que fazem com que as nossas leituras sejam maravilhosas. Considere você também se tornar um membro e fazer parte dessas leituras conosco. Eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.